Bem, nossa aula é sobre Thomas Hobbes, filósofo inglês, contratualista, justnaturalista, pensador político da modernidade, primeiro autor da segunda unidade, certo? Vou trazer aqui alguns dos principais elementos e conceitos da filosofia hobbesiana, conhecido aí como um filósofo importante, escreve suas principais obras num período conturbado na Inglaterra do século XVII, meados do século XVII, em meio da Guerra Civil Britânica, guerra esta onde o parlamento rivaliza o poder com o rei, que queria ser rei por direito divino. Então, é dentro desse contexto que a gente vai explicar aqui o Hobbes, certo? O texto base que eu passei para vocês está no livro Os Clássicos da Política, volume 1, certo? Texto do Renato Janine Ribeiro, chamado Hobbes, o Medo e a Esperança. O medo, a violência, são aspectos-chave, né, do pensamento hobbesiano. Hobbes, um autor fundamental, vai trazer aí como um dos contratualistas a superação do estado de natureza, que é um estado de guerra de todos contra todos, que só pode ser superado através de um contrato social no qual os indivíduos se submetem a um poder absoluto para manter a sua vida, seus bens e a sua liberdade. Então, é um componente liberal importante que tem dentro do contexto hobbesiano, não obstante, ele é um autor que defende o absolutismo. Mesmo aí, ele vai ser perseguido pela Igreja Anglicana e pelos monarquistas, né, na Inglaterra, porque para Hobbes não importa a forma de governo, se é uma forma de governo monárquica ou uma forma de governo republicana. Né? Uma república que pode ser uma assembleia de homens notáveis, uma assembleia popular. E aí a discussão que se dá em Hobbes é uma discussão fundamental. Alguns aspectos eu trago aqui. Né? Então, o estado de natureza, primeiramente, o estado de natureza hobbesiano é um estado de guerra de todos contra todos. Não é um estado primitivo no qual homens se degladiam sem o aspecto historicista. Apesar de ser uma visão ahistórica, não tem essa perspectiva de um homem primitivo, um homem das cavernas ou coisa do tipo. O estado de natureza ele acontece, na visão de Hobbes, em qualquer período histórico, independe de culturas. Basta que haja uma instabilidade institucional por parte do Estado para que a natureza humana ela se mostre na sua forma mais cruel, na sua forma, no seu retrato mais impactante. Então, esse estado de natureza é um estado no qual a natureza humana ela prevalece acima da razão. Então, acima da razão estatal. Então, nesse estado de natureza, o que vai prevalecer é a racionalidade egoística e egocêntrica do indivíduo, como Hobbes o vê, certo? Vou ler a introdução aqui do livro, certo? Do texto, assim para vocês, na página 53, diz o seguinte: o mais difícil de se entender no pensamento de Thomas Hobbes, melhor dizendo, a chave para entender o seu pensamento, é o que ele diz do estado de natureza. Sabemos que Hobbes é um contratualista, quer dizer, um daqueles filósofos que, entre os séculos XVI e XVIII, basicamente, afirmaram que a origem do Estado e ou da sociedade está num contrato. Os homens viveriam naturalmente sem poder e sem organização, que somente surgiriam depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de convívio social e de subordinação política. No século XIX e mesmo no século XX, quando se firmaram as concepções modernas da história e da ciência social, os contratualistas foram muito contestados. Ao iniciar uma interpretação sociológica do direito na metade do século XIX, C. Henry May, por exemplo, criticou-os asperamente. Seria impossível, dizia ele, selvagens que nunca tiveram contato social
dominar a tal ponto a linguagem, conhecerem uma noção jurídica tão abstrata quanto a de contrato, para que pudessem se reunir nas clareiras das florestas e fazerem impacto social. Na verdade, continuava, o contrato só é possível quando há noções que nascem de uma longa experiência da vida em sociedade. Então, essa perspectiva, como eu falei para vocês, é uma interpretação equivocada. Na verdade, o Hobbes não via no estado de natureza homens selvagens que aí teriam que dominar a escrita para poder firmar um contrato social, mas sim uma visão histórica, independente da cultura, na qual a instabilidade, a falta de garantias, né, a falta de segurança acentuaria o medo, e o medo acentuado levaria a uma falta de esperança no outro, e aí o que você teria era a guerra, porque as pessoas iriam agir por antecipação. Então, se eu estou aqui na minha propriedade, na minha terra, e aparece um indivíduo que eu não conheço na frente, no portão da minha propriedade, e eu estou no estado de natureza, ou seja, não tenho garantias institucionais para a manutenção da minha propriedade, os meus bens, minha vida e a minha liberdade, então é legítimo que eu haja por antecipação. E aí estaria aí a origem da guerra, de todos contra todos, inclusive do medo da morte violenta. E aí, o Hobbes ele vai investir muito nessa questão da visão da natureza humana. Então, como o homem é naturalmente, é um questionamento a ser feito. Então, a visão do homem, né, a visão do ser humano, né, quando a gente fala homem, muito ser humano na perspectiva humanística, Hobbes é um homem do seu tempo, então naquela época se via as mulheres como indivíduos totalmente desprovidos de razão e de qualquer tipo de ação mais enfática, na época, certo? A questão do seu tempo. Mas a gente pode interpretar o homem como um ser humano de uma forma geral. Então ele é egoísta, egocêntrico e tirano. Né? Então ele age para maximizar o seu direito natural, que é o direito à vida. Então ele vai defender com unhas e dentes esse direito, caso não haja instituições que garantam isso. Tanto é que quando ele vai falar do contrato social, é um contrato de submissão. Mas o principal aspecto desse contrato de submissão do homem para com o Estado é que esse Estado garanta a sua vida e suas posses. Então, a partir do momento, né, que esse Estado não garante a sua vida e as suas posses, é legítimo não respeitar mais as regras do Estado e voltar para o Estado de natureza, que é um Estado de guerra de todos contra todos. Por isso a importância do Estado, mesmo absoluto, sendo monarca ou uma assembleia de homens notáveis ou uma assembleia popular, no caso das repúblicas, garantam para esses indivíduos isso, essa é a base. Apesar de que o Hobbes vai dizer que um indivíduo que assina o contrato, que aceita esse contrato social entre ele e esse Estado, ele faz parte do Estado agora. Então, a partir desse momento, ele não questiona mais as ações do príncipe, as ações do poder. No entanto, esse poder perde a legitimidade quando não garante a integridade física dos cidadãos. Então, é justamente isso. O homem é naturalmente egoísta, egocêntrico, tirano, e o que vai controlá-lo? Questionamos. O Estado, Leviatã. O Estado, como essa figura, né, dotado de leis e de espada, porque só leis não adianta. Então, um dos aspectos fundamentais do pensamento hobbesiano é o poder coercitivo estatal, a coerção, as instituições coercitivas, né, passando pela segurança pública, segurança jurídica, tudo tendo como foco o indivíduo. Então, o indivíduo aparece com força, né, na teoria hobbesiana. A quem se generaliza pela falta de garantias que o estado de natureza proporciona. Como a natureza é egoísta, a natureza humana é egoísta, atacar como forma de se defender parece lógico, o lógico a ser feito. E aí a guerra de todos contra todos, a guerra se generaliza quando o Estado ele se fragmenta. Então, isso aí tem muito a ver com o período histórico do qual Hobbes participa, né? Está vivendo, guerra civil, a chamada guerra puritana, na qual você tem uma instabilidade total, e aí
ele vai discutir, né, dentro dessa concepção de guerra que estava havendo na Inglaterra, essa questão da natureza humana. Né? A realidade hobbesiana ela é extremamente fria. Tanto é que segue muito uma linha parecida com a de Maquiavel, né? Enxerga essa perspectiva da ética, essa perspectiva do homem como um ser egoísta, que busca preservar a vida e maximizar seus bens, como uma perspectiva totalmente desconecta daquilo tudo que se defendia na Idade Média, né? E boa parte da Idade Moderna, e até hoje, muitas concepções, de que o homem deveria viver para Deus, deveria viver para o coletivo, para praticar o bem comum. Né? Então, tanto Thomas Hobbes como Maquiavel ficam aí conhecidos como pensadores malditos, vamos dizer assim. Né? Então, 3 são as causas da discórdia entre os homens. Né? Ele vai dizer a competição, a desconfiança e a glória, a busca de honrarias. Né? E sendo esta a pior de todas, a busca de honrarias, né? O que provoca muito os conflitos. Para Hobbes, os homens eles são extremamente egoístas e um enxerga no outro uma opacidade muito grande. Né? Então, aí na página 55, a interpretação do autor diz o seguinte, né, sobre essa perspectiva de realidade hobbesiana. Os homens são iguais, tão iguais que, iguais o bastante para que nenhum possa triunfar de maneira total sobre o outro. Todo homem é opaco aos olhos de seu semelhante. Aí a opacidade que eu falei. Eu não sei o que o outro deseja e por isso tenho que fazer uma suposição de qual será a atitude mais prudente, mais razoável. Como ele também não sabe o que quero, também é forçado a supor o que farei. Dessas suposições recíprocas, decorre que, geralmente, o mais razoável para cada um é atacar o outro, ou para vencê-lo, ou simplesmente para evitar um ataque possível. Assim, a guerra se generaliza entre os homens. Porque, por isso, se não há um Estado controlando e reprimindo, fazer a guerra contra os outros é a atitude mais racional que eu possa adotar. É preciso enfatizar esse ponto para ninguém pensar que o homem lobo do homem, em guerra contra todos, é um anormal. Suas ações e cálculos são os únicos racionais no estado de natureza. Então, veja aí a importância, né? A questão do Estado como sendo fator fundamental para a manutenção de todos em respeito. Então, quanto mais frágil o Estado como poder coercitivo, no sentido de manter todos em respeito, maior a tendência a se cair no estado de natureza. Então, estados contemporâneos, por exemplo, aí falando em estados que são governados por diversas formas de governo também, mas falando especificamente das democracias, tal qual a brasileira, numa fragilidade institucional, no que diz respeito à manutenção dessa ordem, a manter todos em respeito, você pode ter crescimento da violência, da impunidade, da corrupção, o que faz com que os homens ajam muito de forma a os conflitos se tornarem cada vez mais acentuados. Né? De certa forma, Hobbes tem muito sentido. Né? Pode questionar aqui e acolá, mas tem muito sentido. Então, a visão da igualdade entre os homens de Hobbes é muito interessante. Os homens são iguais no estado de natureza, na sua capacidade de articular, na sua capacidade de agir, na sua capacidade de pensar. A igualdade hobbesiana é essa. Então, no estado de natureza, os homens são iguais para a manutenção da sua vida, né? Para a manutenção do seu status, né? De sua propriedade. E aí, quando você tem um ambiente de desconfiança, esse ambiente de desconfiança ocorre quando nós não temos segurança. E é interessante que o que Hobbes fala, a gente começa a refletir sobre a nossa sociedade, a sociedade brasileira contemporânea. Né? Quando ele fala que a desconfiança leva ao conflito, a desconfiança leva ao robustecimento do medo. Né? O medo passa a fazer com que as pessoas se tornem mais ariscas, mais desconfiadas do vizinho, do outro, passem a exigir que o Estado forneça aí condições para que ela possa andar armada, não é? Se tem um receio em andar em determinadas horas, um receio em andar em determinados lugares. Então, é bem interessante essa visão hobbesiana.
E aí tem, né, por todas essas condições, desconfiança, a questão da competição inerente ao ser humano, faz parte da natureza humana a questão da competição, a busca por honrarias e por glória, a necessidade de um poder que mantém todos em respeito passa a ser o ponto-chave do pensamento hobbesiano. Não é? O realismo hobbesiano e a contradição ao pensamento harmônico aristotélico é outro aspecto, né, do pensamento de Hobbes, né, quando ele vai rivalizar com essa visão de que a sociedade antecede o Estado, né, porque o homem é um homem político, um animal político, e é inerente à sua natureza a negociação. No entanto, que essa é uma visão aristotélica, né, do homem voltado ali para a resolução dos problemas de forma racional, tal. E coletivista, tal. O Hobbes vai dizer que não, que o homem não é um animal político, é um animal egocêntrico, egoísta, né? Ele busca por honrarias, ele busca por maximizar os seus bens, e ele precisa, sim, de um poder coercitivo que garanta esse arrefecimento da sua natureza. E, portanto, a importância das instituições entra com força. É uma visão que vai de encontro a Aristóteles, né, a visão de um homem como um animal político. O homem não é um animal político, o homem é um indivíduo conflituoso e precisa de ordem, leis e leis dotadas de espada. Né? Então, para o controle da violência do Estado de natureza, há necessidade do Estado político-civil que vai advir, né, com o contrato social, as instituições de segurança pública como as primeiras instaladas no Estado, antecedendo, inclusive, a forma de governo. Né? Então, pouco importa a forma de governo na visão de Hobbes. Né? O ponto principal é o poder do Estado. Como é que o Estado ele vai se mostrar para a sociedade? Ele tem que se mostrar de uma forma muito forte, né? De uma forma enfática, de uma forma na qual os indivíduos têm medo de atentar tanto ao próprio Estado como ao seu vizinho, aos outros indivíduos que vivem em sociedade. E aí o Hobbes vai trazer isso falando que este é o papel fundamental da ciência política. Ele vai dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui é ciência política. Até agora nós tínhamos só uma visão do que deveria ser, do dever ser, não é? Questões muito distantes da realidade. Não é a realidade isso que foi tratada até então. Eu praticamente sou o fundador da ciência política, o Thomas Hobbes. Né? Então, essa concepção de que existe um direito natural, e esse direito natural lhe dá todas as ferramentas, dentro da liberdade total, sem o Estado político, de preservar sua vida, faz com que essa visão se torne uma visão extremamente que incomoda extremamente os indivíduos, as pessoas, no tempo de Hobbes. E aí ele vai ser perseguido muito por causa disso. Então, como controlar o desastre do estado de natureza, que é conflituoso? Como controlar um estado, um estágio, vamos dizer assim, no qual as instituições do Estado não estão fazendo valer-se? Então, primeiramente, o aspecto fundamental, o império da lei. O império da lei ele tem que ser buscado a todo custo para a manutenção da lei, da ordem e do ímpeto, né, sob controle, o ímpeto do estado de natureza. Os mecanismos institucionais que limitem a liberdade de tudo fazer, ou seja, tem que haver limites ao homem. Sem os limites, o que a gente vai ter é homicídio. Sem limites, o que nós vamos ter é morte violenta. Sem limites, o que nós vamos ter é usurpação, tomada de posses e por aí vai. Então, quando você tem um custo baixo, por exemplo, de se cometer um homicídio, né, a tendência é que o homicídio cresça. Muito mais do que explicações sociológicas. É interessante que o pensamento de Hobbes casa muito com isso. Para Hobbes, não há sociedade sem Estado. É com o Estado que nasce a sociedade. Então, o Estado, o contrato, a partir desse momento a sociedade passa a existir. Antes disso, o que nós temos é o conflito, a guerra de todos contra todos. Né? A maquinação, a fatalidade, vamos dizer assim. E é interessante que isso é reforçado, se você pegar aí na página 57, numa citação, né, interessante que ele contradiz Aristóteles, e ele vai fazer com que as pessoas reflitam nessa citação,
do capítulo 13, página 76 do livro Leviatã. Ele diz o seguinte: poderá parecer estranho a alguém que não tenha considerado bem estas coisas, que a natureza tenha assim dissociado os homens, tornando-os capazes de atacar-se e destruir-se uns aos outros. E poderá, portanto, talvez desejar, não confiando nesta inferência feita a partir das paixões, que a mesma seja confirmada pela experiência. Que seja, portanto, ele a considerar-se a si mesmo, que quando empreende uma viagem, se arma e procura ir bem acompanhado, que quando vai dormir, fecha suas portas, que mesmo quando está em casa, tranca seus cofres, isto mesmo sabendo que existem leis e funcionários públicos armados, prontos a vingar qualquer injúria que lhe possa ser feita. Que opinião tem ele de seus compatriotas ao viajar armado, de seus concidadãos ao fechar suas portas, e de seus filhos e servidores quando tranca seus cofres? Não significa isso acusar tanto a humanidade com os seus atos, como eu faço com as minhas palavras? Mas nenhum de nós acusa com isso a natureza humana. Os desejos e outras paixões do homem não são em si mesmos um pecado. Nem tampouco o são as ações que derivam dessas paixões, até ao momento em que se tome conhecimento de uma lei que as proíba. O que será impossível até o momento que sejam feitas as leis. E nenhuma lei pode ser feita antes de se ter determinado qual a pessoa que deverá fazê-la. Ou seja, que tipo de Estado? Qual Estado? Então, esse trecho que o Hobbes cita aqui é extremamente interessante. Não é? Os críticos a ele, que vão criticá-lo pela sua visão catastrófica do ser humano, né? No estado de natureza, a natureza humana é perversa, ele, com esses questionamentos, derruba, né, de certa forma, os seus críticos. Ora, e o comportamento no dia a dia? Que quando se vai viajar, o indivíduo anda armado. Em casa, tranca os cofres, tranca as portas de sua casa com medo dos outros cidadãos que estão ali com ele. Então, mesmo numa situação na qual nós temos lei e ordem, isso acontece. Imagine sem. Não é? Então, o que o Hobbes coloca é que a importância do seio social, só vai haver controle social, só vai haver uma sociedade organizada com leis, ordem e poder coercitivo. Né? Só dessa forma. Então, isso é uma coisa muito cara no pensamento de Hobbes. Né? Sem o governo, sem o Estado, o que se encontra, o que se vai encontrar em sociedade é o medo da morte violenta. O medo da morte violenta é algo fortíssimo, né, no pensamento hobbesiano. O Estado é absoluto, sem limites, mas há um limite, sim. O Estado ele pode fazer e bem entender na aplicação das leis e tal, na visão hobbesiana do Estado absolutista, mas o limite é a liberdade do outro. Se o soberano perde a capacidade de se manter em respeito, ou seja, ele perder a sua legitimidade perante os indivíduos que ali estão justamente assinando esse contrato, justamente para ter as garantias à liberdade, é a incapacidade que o príncipe passa a ter em não garantir mais essa liberdade. Então, a liberdade é um aspecto importante na visão hobbesiana. Ela aparece como uma ausência de oposição. Então, um homem livre é aquele que, naquelas coisas que, graças à sua força e engenho, é capaz de fazer, não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer. Certo? No entanto, logicamente que o limite da liberdade no Estado político-social, no Estado leviatã, é a liberdade do outro indivíduo, do concidadão e, logicamente, das leis do próprio Estado. Se o soberano Estado perde a capacidade de proteger a vida dos seus súditos, ele perde a sua legitimidade. Isso está claro no Leviatã, né? Isso está claro na leitura hobbesiana. O medo que o súdito deve ter é o medo da lei, mais a espada do Estado. Este medo configura-se como uma restrição a fazer o que bem se entende, o que bem entender. O limite
do comportamento, né, do indivíduo vai ser justamente o limite da propriedade. Só vai existir propriedade, bens, vida e liberdade através desse contrato, através da instituição do Estado, através das leis dotadas de espada, através do poder coercitivo estatal. Fora isso, o que vai existir é o estado de natureza de guerra de todos contra todos. E aí, logicamente, você tem toda uma discussão, isso aqui eu resumi para vocês, então a leitura está aí. Então nós temos várias discussões sobre o direito natural. O direito natural é o direito de manter-se vivo, se manter vivo, é um direito natural. Então, se eu estou num estado de guerra de todos contra todos, é um direito meu matar para viver, agir por antecipação. Então, para superar esse estado de natureza, que na verdade, no fundo, ninguém quer, porque viver com medo é estressante, é muito melhor você viver com tranquilidade, sem desconfiança. Então, a esperança que se tem é que o Estado dotado de lei e espada supere essa realidade de conflito existente no estado de natureza, fazendo com que os homens controlem a sua natureza, de tudo poder fazer, controlem essa liberdade, a sua liberdade passa a ser limitada pelo bem, inclusive, dele mesmo, para a garantia da sua vida, e aí a sociedade passa a existir de forma harmoniosa, através da composição desse Estado político civil. Então, trechos, né? Nós temos trechos aí interessantes, né, do texto, né, que vocês vão ler aí, todo esse resumo que eu fiz aqui para vocês. Né, eu trouxe os principais aspectos, né, da visão hobbesiana, né, da visão de Hobbes no que diz respeito os seus principais conceitos, né, no que diz respeito ao conceito de propriedade privada, no que diz respeito ao conceito de Estado civil político, sobretudo o Estado de natureza, que é um Estado conflituoso, né, muito conflituoso. E eu gostaria de, na página 71, né, para a gente fazer a leitura comentada do trecho do livro aqui, sobre a seção O Estado, o Medo e a Propriedade. Né? Aqui que traz aí elementos, citações do livro O Leviatã. Né? Então, este esquema mostra que, no estado absoluto de Hobbes, o indivíduo conserva um direito à vida, talvez sem paralelo em nenhuma outra teoria política moderna. E aí as teorias políticas modernas, elas são fundamentais. Nós estamos estudando agora a princípio de Hobbes. Na semana que vem eu vou fazer a mesma coisa com uma leitura sobre John Locke, e depois Rousseau e, por fim, federalista. Então, nós vamos aí tentar assimilar esses principais conceitos. Só para compararmos com Locke, no capítulo 2 e 4 do segundo tratado do governo civil de John Locke, um indivíduo que comete crime grave perde o direito de viver e reduz-se à fera, que por todos deve ser destruída. Então veja como, na visão, que é uma visão liberal de sociedade, a questão do crime grave ele precisa de uma punição exemplar, para que as pessoas se sintam inibidas de praticar crimes graves. Né? Mas esse estado hobbesiano continua marcado pelo medo. Veja-se a capa da primeira edição do Leviatã, de 1651, que mostra um príncipe, cuja armadura é feita de escamas, que são os seus súditos, brandindo ameaçadora espada. Ou veja-se o próprio nome, Leviatã, que é de um monstro bíblico que aparece no livro de Jó. Hobbes diz: o soberano governa pelo amor, que inflige a seus súditos. Porque sem medo, ninguém abriria a mão de toda a liberdade que tem naturalmente. Se não temesse a morte violenta, que homem renunciaria ao direito que possui, por natureza, a todos os bens e corpos? Devemos, porém, matizar o medo que há no estado hobbesiano. Primeiro, o Leviatã não aterroriza. Terror existe no estado de natureza. Como eu falei para vocês, é o estado de guerra de todos contra todos. Sem garantias nenhuma. A lei do mais forte é que prevalece. O mais forte não necessariamente é um homem mais forte, mais robusto, mais armado. Pode ser um conjunto de homens fracos que, em conjunto, se tornem um grupo forte e assim ajam da forma que bem entender.
quando vivo no pavor de que meu suposto amigo me mate. Veja que a questão da morte violenta, do assassinato, do homicídio, do crime grave é muito forte no pensamento hobbesiano. Isso é uma herança muito forte também para as sociedades modernas, as sociedades contemporâneas, nas quais os homicídios, a violência descontrolada, caracteriza muitas delas, né? Caracteriza muitas dessas sociedades. Já o poder soberano apenas mantém temerosos os súditos, que agora conhecem as linhas gerais do que devem seguir para não incorrer na ira do governante. Segundo o indivíduo bem comportado, um indivíduo bem comportado dificilmente terá problemas com o soberano. Logicamente, é um Estado absoluto. Então, as leis que o soberano cria não são contestadas, porque eu aceitei esse soberano, sendo ele um monarca ou uma assembleia de homens. No entanto, como eu falei para vocês, ele perde o poder, né, de manter todos em respeito, ele vai perder também a sua legitimidade. E isso é que é um ponto importante em Hobbes. O rei não é rei por direito divino. Nenhum poder emana de Deus, vamos dizer assim, apenas. O poder, ele é da terra, ele emana das vontades dos homens. E se esse poder não consegue fazer com que haja um mínimo de previsibilidade nas relações sociais, ele perde sua credibilidade. Então, aqui tem uma citação, né, ao Leviatã. Eu queria ler na página 72 alguns pontos, né, dessa leitura. Primeiramente, ele diz o seguinte: sem sujeição às leis e a um poder coercitivo capaz de atar suas mãos, impedindo a rapina e a vingança. E também sem levar em conta que o que mais impulsiona os soberanos governantes não é qualquer prazer ou vantagem que esperem recolher do prejuízo ou debilitamento causado a seus súditos, em cujo vigor consiste sua própria força e glória, e sim a obstinação daqueles que, contribuindo de má vontade para a sua própria defesa, tornam necessário que seus governantes deles arranquem tudo o que podem em tempo de paz, a fim de obter os meios para resistir ou vencer seus inimigos, uma composição, uma formatação de exércitos, porque todos os homens são dotados por natureza de grandes lentes de aumento. Ou seja, as paixões e o amor de si, através das quais todo pequeno pagamento aparece como um intenso fardo, mas são destituídos daquelas lentes prospectivas, a saber, a ciência, moral e civil, que permitem ver de longe as misérias que os ameaçam e que sem tais pagamentos não podem ser evitadas. Então, o poder coercitivo que o Estado tem de impor, inclusive, a cobrança de impostos para a composição de exércitos e de instituições policiais e de defesa, passam a ser fundamentais. Né? E isso aí não se discute. O Estado tem essa prerrogativa. Então, toda a discussão se dá em cima, né, desse aspecto, né, do medo, da superação da incerteza do estado de natureza, da garantia da propriedade privada, né? Então as leis e a espada, as leis civis que vão garantir a propriedade, os bens à vida, né, do indivíduo, são fundamentais em toda a literatura hobbesiana, certo? Então, compete ao Estado, ao soberano, determinar de que maneira devem fazer-se entre os súditos todas as espécies de contrato, de compra, venda, troca, empréstimo, arrendamento, e mediante que palavras e sinais esses contratos devem ser considerados válidos. Então, o pensamento hobbesiano é muito importante na modernidade, ele traz elementos fundamentais para a discussão. Então, o justnaturalismo, né, o direito natural à vida, às posses, né, advinda com o trabalho, interferindo na natureza, tudo isso aí, o direito de poder abarcar o mundo todo com as próprias mãos, é um direito natural. Esse direito natural, contudo, leva a conflitos, leva necessariamente a guerras sangrentas, mortes e o medo da morte violenta.
Então o homem, para que tenha um limite, inclusive a tudo poder fazer, mas garantir o que ele, através do seu trabalho, interferiu na natureza e produziu, e que aquilo ali que ele produziu, que ele transformou na natureza, em suas posses, seja garantida e que não seja usurpado por ninguém só através de leis e espada, só através do Estado Leviatã. Então essas questões são fundamentais, né? O Estado-natureza como um conceito fundamental também no pensamento hobbesiano, pensamento este que vai trazer os elementos, né, nos quais o ser humano é perverso por natureza, é egoísta por natureza, desconfiado por natureza, e somente a manutenção de uma sociedade estável, equilibrada e harmônica, onde todos respeitam a propriedade alheia, só é possível através de um contrato social, superando o estado de natureza e instalando as leis que vão manter justamente esse ímpeto incontrolável do estado de natureza sob controle. Certo? Então são esses os principais elementos aqui da leitura, são os principais conceitos. Tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.